Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tá começando aqui mais um Pitaco na Copa. Eu sou o Rafa e hoje eu tô na companhia aqui dos meus queridíssimos senhor Enzo Cato, Gabriel Tomé e, por último, João Pedro Christensen. Para a gente falar um pouquinho aí sobre esse início, né, da segunda rodada da Copa do Mundo, dos grupos A até o grupo F. Mas antes, né, podem se apresentar aí, meus queridos. E aí, rapaziada? Bom, novamente estamos aqui, não como comentarista, não como apresentador, mas como comentarista. Mudar um pouquinho o jeito que é sempre feito, então acho que vai ser engraçadinho mesmo. Rapaziada, sou o Gabriel, queria agradecer mais uma vez aí o convite de estar aqui. Vai ser uma honra mais uma vez. Bora dar uma comentada aí nessa segunda rodada. Fala, gente, JP do Arquibancada Crítica, mais uma vez aí comentar um pouco sobre a segunda rodada da Copa, e dessa vez eu vou falar do Brasil, então estou ansioso para hoje. Beleza, então, bora lá, vamos começar pelo grupo A, né? E no grupo A nós tivemos nessa segunda rodada República Tcheca e África do Sul, resultado de 1-1 para cada lado, gols do Sadilek da República Tcheca e do Macoena da África do Sul. Já do outro lado do grupo, México e Coreia do Sul, gol de Luiz Romo. Falando um pouquinho sobre o resultado do México, né? Vamos começar pelo México, acho que foi o resultado mais interessante ali. Cara, na minha visualização, no que eu vi do jogo assim, para mim a Coreia poderia ter vencido esse jogo. Acho que perdeu um ponto ali, sinceramente, até um ponto de empate assim. Se a gente for pegar os gols esperados, né, a Coreia teve 0,91, em contrapartida o México teve 0,5. Só para demonstrar como o jogo da Coreia foi um jogo mais fluido e um jogo de ataque melhor, só que melhor no sentido de que atacou mais, mas não que conseguiu converter a sua chance, né? Que foi o que eu acho que faltou para a Coreia principalmente. E o México consegue meio que uma bola da sorte ali, né? Que cai no pé do Romo, que faz o gol. O que vocês acharam do jogo? Mano, eu acho que o México teve mais volume de jogo no geral. Eu acho que esse 0,90 gols esperados da Coreia vem quase inteiro do último lance, que são aquelas duas chances que o goleiro pega. E o gol acaba vindo de uma falha do goleiro da Coreia, que vinha fazendo uma boa Copa. Fez, inclusive, um bom jogo. Fez excelentes defesas depois da falha. Mas eu concordo com o que você falou, Rafinha. Eu acho que dava para a Coreia buscar pelo menos um empate nesse jogo. E vem como favorita aí para o último jogo para buscar esse segundo lugar. Eu acho que o jogo da Coreia é muito meticuloso, né? O México teve sua sorte na última bola ali. E a falta que o Son faz, né, na Coreia, apesar de ele estar jogando, ele vem tendo uma Copa muito abaixo e era para ele ser a estrela desse time da Coreia aí. Eu acho que a falta de um brilhantismo dele aí, algumas jogadas de destaque durante a partida fazem muita falta para essa Coreia que tem um time organizado, né? Então acho que essa falta, entre aspas, do Son é um grande problema para a Coreia. Eu queria comentar que acho que foi um jogo pareio, bastante, de certa forma, mas o México ele está conseguindo se consagrar com um time muito bem organizado. Assim, não muito bem organizado, mas um time organizado contra as expectativas do que muitos tinham visto, principalmente contra a África do Sul. Né, contra a África do Sul foi bem aquele jogo todo com expulsões e abertura de Copa, e deu para perceber que eles conseguiram colocar o pé no chão e de pouco aos poucos apresentando um futebol que não era tão bem visto como o futebol mexicano. Então é algo muito bem. E a Coreia do Sul é basicamente viver às custas do som, é o que eu vejo muito ainda. Então, Justo. Cara, esse México eu acho um time interessante. Eu acho que a primeira rodada eles estavam querendo ou não a pressão, né? Primeiro jogo da Copa, a pressão dos caras, né? Na casa deles, eu acho que tem uma pressão ali e acho que eles conseguiram se sair bem. E nesse segundo jogo, acho que o que importava mesmo, que era ter o resultado e a classificação, né? O México já está classificado, eles conseguem. E assim, acho que eu concordo muito com vocês que a Coreia, na minha visão, perdeu a chance ali de poder ter um empate. E realmente, como o João disse, o Son faz muita falta nesse time, né? O Kang Lee do PSG, né? Basicamente, na minha visão, tá carregando o time da Coreia, porque o papel que era para ser do Son não acaba que não está sendo, e alguém tem que pegar essa marra, que é o Kang Lee. Mas ainda assim é um jogador muito novo, né? Eu acho que se os dois estivessem ali em boa fase pela Coreia, eu acho que a Coreia poderia ir até mais longe. Mas acho que vai passar de fase, mas
não sei se Gal ganha algo a mais. Bora então para República Tcheca e África do Sul. Era um jogo que os dois times precisavam, as duas seleções precisavam pontuar, né? Era muito importante que pontuassem, porque as duas perderam, né? O seu primeiro jogo. Porém, assim, são duas seleções que sem sal, né? Acho que todos aqui vão concordar, muito sem sal. Eu acho que o máximo que a gente vê ali de interessante da República Tcheca são as bolas paradas, né? Ainda mais os latereios com o senhor Koufal, que o Gabriel tanto gosta, que é bom jogador, mas nada demais também, né? Vamos concordar aqui. Mas assim, um futebol muito pobre das duas equipes, né? E a África do Sul, acho que realmente tem que ficar muito feliz pela conquista da vaga, mas de resto, acho que não tem nada demais ali para se demonstrar. Eu acho que esse jogo teve um pouco de emoção ali com o gol da África do Sul no final, né? Eu acho que significou muita coisa para a torcida, para os jogadores, mas de fato não é um futebol de se esperar muita coisa, muito resultado, né? E esse jogo da Tchequia também é muito feio. Nossa Senhora. É só bola parada e rezar para algum dos gigantes acertarem o cabeceio também. Não é um futebol muito agradável também. E eles se baseiam muito na defesa, né? Mas não é uma defesa muito vistosa, né? Porque se a gente for pegar até jogos tipo o grande jogo, acho que geral viu e gostou muito, né? Espanha e Cabo Verde. Um time como Cabo Verde conseguiu se portar super bem defensivamente, enquanto a República Tcheca, que eu acho que tem jogadores com mais qualidade que Cabo Verde para fazer essa linha defensiva, não consegue fazer com tanta qualidade. Talvez você acho que parte mais até de um problema técnico mesmo, do técnico da República Tcheca, do que qualquer outra coisa. Mas é um futebol muito abaixo e assim, feliz pela África do Sul ter feito um ponto. Importante, eu acho que inclusive a África do Sul no final ainda poderia ter virado. Eu acho que teve bem mais intensidade no final do que a República Tcheca. Parecia que a Tcheca estava com o jogo ganho e não estava, acabou tomando um empate, no final ainda tomou uma pressãozinha. Aquele 15, que não vou me recordar o nome da Tcheca, é horroroso, que fez o pênalti, muito fraco. E eu acho 15. que ambas as equipes vão acabar sendo eliminadas. Não vai sair nenhum terceiro colocado desse grupo. Eu acho que não sai também. Vocês acham que sai? Eu acho que não. Acho que na Não, última sim, rodada eles não vão galgar 3 pontos, não. E aí, com isso, vão estar fora, né? Mas aqui já era muito esperado, né? Sinceramente falando. Sim. Não, eu esperava um pouco mais da República Tcheca, porque assim, tipo, via confrontos contra o México e contra a Coreia do Sul, achei viável, assim, tipo, puxar um empate ali, uma vitória por um gol, mas não apresentaram esse futebol, né? Acho que foi abaixo. A África do Sul, acho que realmente ninguém esperava muita coisa. A obrigação da Tchequia é ganhar da África do Sul, né? E desperdiçaram uns pontos aí, né? Exatamente. Ficaram com 1-0, tomaram um gol e ainda quase tomaram a virada. Então, realmente, de certa forma, um pouco decepcionante os resultados da Tchequia. Exatamente. Tá, fechamos o grupo A. Acho que vocês têm. A projeção acho que realmente é México em primeiro lugar, né? Coreia do Sul vai passar em segundo. Sim. Acho que aqui todos concordam, né? Não tem nem muito o que nós debatermos sobre. Vamos passar então para o nosso queridíssimo grupo B, que começou ali com Suíça e Bósnia, que estava ruim. Estava ruim para quem assistiu um jogo abaixo. Na minha opinião, acho que foi o jogo mais abaixo da Copa até o gol da Suíça e depois a expulsão, que aí sim se tornou um jogo interessantíssimo, né? Aconteceu coisa pra caramba, acho que a partir ali dos 70 minutos, e um domínio completo suíço, com a entrada do nosso camisa 9, Mazambi, que é um baita jogador, tá? Uma baita promessa aí. É bom os grandes clubes observarem o jogador, que entrou e fez total diferença para a Suíça, né? Fez 2 gols e ainda cavou o pênalti, né? Conseguiu o pênalti. Não lembro se foi ele, mas acho que foi, né? Cara, o jogo tava horroroso, até que saiu o primeiro gol, tava assim, desastre de futebol, ninguém acertava passe, ninguém acertava chute. Aí saiu o primeiro gol, virou outro jogo, a intensidade mudou do jogo, aí o jogador da Bósnia foi expulso, e aí a Suíça conseguiu se elevar, né, para cima da Bósnia. A Bósnia ainda conseguiu achar um golzinho para tentar alguma coisa, mas aí a Suíça foi, emplacou mais. Mas é isso, assim, acho que esse Mazambi também parece ser muito bom jogador, pelos gols que ele fez ali. Eu não conheço muito o futebol dele, mas fez uma ótima partida, de fato. Eu acho que a Suíça faz assim,
faz o dever de casa, né? Na minha opinião, na minha visão, é obrigação ganhar da Bósnia se quiser passar de fase. E fez o dever de casa ali, com um jogo inicialmente muito abaixo. Esperava muito mais da Suíça, mas que depois acho que deslanchou. E eu vi muita gente, né, depois dos 2 gols do Mazambi, falando, alô, Ancelotti, sei lá o quê. Eu acho que são proporções diferentes, né, porque se a gente for pegar o Brasil, a gente tem grandiosos jogadores ali no ataque, né, não é como se faltasse alguém ali, por mais que às vezes falte um grande centroavante na seleção brasileira. É diferente da seleção suíça, né, que acho que o grande jogador ali no ataque é o Embolo, né, e o Freuler também é bom jogador, né, mas o Xhaka ali mais para trás também. Mas acho que de forma geral são casos diferentes para a galera comparar, por mais que, né, seja um menino novo entrando e mudando um jogo. Que eu vejo muito esse time da Suíça na liderança do Xhaka. Então acho que por conta de ser esse veterano do time, ele é quem consegue dar um caminhar para o time da Suíça. Você vê que claramente um time que não é um time firmado. Líder técnico, né? Tudo, não vou falar que tudo passa por ele, mas você vê que é ele quem orquestra exatamente esse time da Suíça para criar um bom resultado. Então, ele que eu gostaria muito de chamar a atenção, claramente por ser um jogador que eu gosto muito, mas ele é bem técnico nesse sentido. Eu dou graças a Deus pelo Dominik Szoboszlai não estar na Copa do Mundo. Graças a Deus. Senão a gente maldito parou e caiu pra Irlanda, que a Irlanda caiu pra... não foi pra Bósnia, foi pra República Tcheca. Eu lembro, mano. Eu acho que foi pra República Tcheca. Foi. Eu preferia ver o Dominik Szoboszlai jogando, tá? Mas tudo bem. Foi bom pra não ter as suas grandes homilias sobre Dominik Szoboszlai. Mas... com isso a Suíça garante está ali encaminhada, né? Acho que tem a vaga encaminhada, pode correr risco ainda, né? Por mais que tenha vantagem sobre a Bósnia por ter vencido a Bósnia, mas acho que já encaminha bem a vaga e no final consegue um bom resultado contra a Bósnia. Mais algum comentário? Eu só queria comentar brevemente uma coisa que você comentou, que saíram muitos gols do nada, e foi depois da segunda parada técnica, que eu acho que é um debate que vai cada vez criar mais força aí no mundo do futebol, que são as paradas técnicas e como elas acabam, querendo ou não, influenciando o resultado. Então, depois da segunda parada técnica, saíram 5 gols. Isso é bizarro, é um recorde até o momento. São mais de 65% dos gols da Copa do Mundo após as paradas técnicas. Enfim, eu acho que esse debate vai acabar ganhando bastante força aí no meio da bola nos próximos tempos aí. E eu acho será que devia parar com a parada técnica ou será que devia colocar a parada técnica em tudo? Eu acho que vai dividir muita gente, porque o Scaloni falou mal, né? Na última coletiva dele, ele falou que agora são 4 tempos, basicamente, né? Antes eram 2 tempos, né? 45, agora seriam 4 tempos. E eu concordo muito com ele, porque o técnico tem a visualização ali de uns 20 minutos de jogo, ele vê o que tá errado, e foi o que aconteceu. A gente tá gravando hoje no dia 22, acabou de ter o jogo da Argentina. Foi exatamente o que o próprio Scaloni fez. Ele visualizou que pós o pênalti do Messi, o time estava mal, começou a desandar, o time sente, né, o pênalti do Messi, e ele arruma o time e sai o gol do Messi logo após. Então isso mostra o quanto a parada técnica tem poder de mudar jogos. E, na minha opinião, eu acho legal. Eu acho que deixa o jogo mais dinâmico, deixa o jogo com mais gols e dá uma chance do técnico recalcular a rota sem perder um tempo inteiro. Também o que é legal da parada técnica é que geralmente quando o jogador tá cansado, ele vai lá, fica naquela tiriça, fica cansado, bota a mão no joelho, fica esperando. Com a pausa técnica, dá pra ver que os jogadores têm um respiro. Esse respiro é muito importante para dar um jogo mais cadenciado, para não chegar ali no final do segundo tempo, tá todo mundo morto, tá todo mundo jogando um pro outro. Os caras que já tiveram um descanso um pouquinho antes, conseguindo dar todo o gás possível para aquele fim de jogo, e não o que sobrou, entendeu? Então acho que na minha humilde opinião também eu acho legal, só que devia ser um pouquinho menor, mais regulado, porque na minha visão é um tempo ainda muito grande, mas... São 3 minutos, né? O técnico consegue basicamente alterar tudo ali, né? Ele pode chamar um por um ali e mexer em tudo que ele quiser. É um tempo, também concordo, bem grande. Mas que eu vejo
por mais que seja um discurso que a gente está tendo aqui de questão técnica, né, se vale a pena ou não tecnicamente, tem que pensar também na questão principal, que é a fisicamente, né, para os jogadores, porque está muito quente lá nos Estados Unidos, né. Tem alguns estádios que são climatizados, então gera esse debate, né? Tipo, precisa, o estádio está com ar-condicionado no 16, mas de forma geral a maioria dos estádios não é climatizado, né? E está muito quente lá, como foi no Catar também. Então é um debate interessante. Mas vamos passar agora para o outro jogo do grupo B, entre Canadá e Catar. Cara, jogo triste pro Catar, porque eu esperava muito do Catar. Muito não, mas eu esperava mais do Catar. Tipo, acho que tem umas peças interessantes ali, principalmente o Afife, que não fez um jogo ruim, tem que ser falado. Bom jogador do FIFA, principalmente. Mas esperava um pouco mais do Catar, que também permeou muito a questão dos vermelhos, né? Foram 2 cartões vermelhos pro Catar. Já tava 2-0, é verdade, pro Canadá, logo no primeiro vermelho. Mas isso acaba deixando o jogo muito, muito fácil para o Canadá ter o domínio ali total e consegue fazer um saldo muito grande que provavelmente vai manter o Canadá em primeiro do grupo com facilidade. Só para finalizar esse jogo, tem a triste lesão, né, do Ivan Koné, que quebrou a perna, aparentemente. Eu não tenho informação sobre a lesão. Foi que quebrou a perna mesmo, né? Quebrou a perna. Quebrou a perna, né? Está fora da Copa, obviamente, mas foi muito aplaudido na saída, né? E após o gol do Canadá, né? Depois da lesão, eles levantam a camiseta do Koné, achei bem bonito, mas assim, acho que isso deixou o jogo com um clima muito pesado ali, tipo, os jogadores pareciam ter sentido. O Catar até parece ter deixado um pouco de lado, já estava tomando de 3-0 também, 4-0. Então, foi um jogo, uma grande goleada, e acho que o Canadá mereceu. Acho que a partir do momento que o Koné machucou a perna, foi quase que serviu de motivação para os jogadores do Canadá, né? Porque depois disso deslancharam, fizeram uns gols. Mas eu acho que até de uma certa forma é impressionante o Canadá meter um 6-0, né? Quem ia esperar que o Canadá ia meter uma goleada na Copa do Mundo? Ainda mais, se eu não me engano, é a segunda participação do Canadá em Copas, né? Mesmo que em cima do Catar, mas ainda assim é um pouco impressionante, né? E foi uma lesão bem grave, né, do Koné, foi um negócio feio de ver na hora, assim, e um dado engraçado, que eu acho que vocês já falaram isso, mas a FIFA é FIFA ao contrário. Baita informação que você traz. Pior que eu não sabia. Eu fui pensar agora que eu tô aqui com a tela. Informação de primeira linha aqui. E o cara é bom no FIFA, tá? Passe livre no FIFA. Se você tem um time aí precisando de um ponto esquerda, contrate, que ele é rapidinho. É bom de passe. E já vem com o nome da empresa. Exatamente. Bom jogador. Ex-empresa, né, no caso, porque agora EAFC, infelizmente. Mas não é debate agora. Cara, bom jogo do Canadá. Acho que é isso. Realmente é impressionante uma goleada do Canadá, né? A gente espera a goleada da Alemanha, 7-1, da Espanha, enfim. Mas do Canadá, e baita jogo do Jonathan David, né? É isso. O Jonathan David, eu ia comentar, ele deixou muito a decepcionar, na minha opinião, no primeiro jogo, e hoje compensa o que ele não jogou no primeiro jogo. Faz 3 gols, e é o que você falou, Rafinha. Eu acho que o Canadá tem de sim a passar em primeiro, porque não vai ser um jogo fácil para a Suíça. Acho que porque o empate deixa o Canadá em primeiro, né? Eu acho que esse jogo pode sim, se resultar em um empate, o Canadá ficar em primeiro. Eu fico muito triste pela lesão, né? Koné, que para mim tinha sido o melhor jogador do Canadá na primeira partida contra a Bósnia, junto com o lateral Lairé, que é muito bom. Esse cara com certeza vai sair do time que ele estava para um time grande no final da Copa. São laterais muito bons e acho que o Lairé mantém uma média muito boa de ações defensivas, acho que de 12 por partida. Então, queria destacar isso daí. Eu acho que essa partida só resume, assim, só exprime com certeza o quão patético é a seleção catar. Né, um jogo... Não é eu tô querendo fazer uma crítica, nem nada do tipo. Não, você mas, só chamou os caras... Já sei. Imagina se ele quisesse, ô louco. Já é, não, querendo ou não, já é uma crítica, tá, mas... Tudo bem, um jogo que você tem um cartão vermelho aos 33 minutos de jogo. Um jogo totalmente pegado. E aos 56 e aos 52,
52, 53, você tem outro cartão vermelho, é um time que claramente não sabe o que fazer. O time se perdeu, tomou, depois de ter tomado já dois gols, tomou o cartão, tomou mais um gol, tomou outro cartão, e depois só deslancharam, terminaram de chutar o caixão, daí tomaram mais 3. Isso explica, assim, resume claramente como que o Qatar não tem condição de se manter. A primeira adversidade, né, a primeira frustração dos caras, isso já aconteceu. Tudo bem, já teve a partida contra a Suíça, que foi 1-1, meio pegada ali. Sim, a Suíça tem muita mais qualidade do que o Qatar e foi 1-1. Agora que eles pegaram alguém que conseguiu tirar eles do prumo, deu pra ver que o Qatar simplesmente perdeu a cabeça. Então muita gente na última Copa falou que só tava lá porque a Copa ia ser lá. Sim. E muita gente defendeu, hoje se confirma mais ainda. Não, sim, eu concordo com você, mas eu acho que o empate com a Suíça, não sei até onde foi demérito da Suíça ou mérito do Qatar, entende? Então, tipo, eu esperava um pouquinho mais. Eu pensei que podia ser um jogo mais para ele. Sinceramente, eu pensei que o Qatar poderia arrancar outro empate. Porque, para mim, a Suíça é mais time que o Canadá. Pelo menos em todo pré-Copa, né? Até chegar na Copa. Chegar na Copa é outra coisa, né? Já é outra parada. Mas no pré-Copa eu vi a Suíça com o melhor time que o Canadá. Porém, isso não se demonstra, né? Porque a Suíça, a gente pode dizer, não jogou bem contra a Bósnia até o minuto 70. A partir dali Sim. É outro jogo. Mas eu acho que a Copa da Suíça é um pouquinho... É que assim, o placar é muito... Tipo, eu tô falando, a Suíça é um pouquinho decepcionante. Fez 4-1 na Bósnia. Mas ainda assim, eu acho que pra quem assistiu, entende o que eu tô falando. A Suíça, eu acho que deveu um pouco de futebol. Sim. É que a Suíça também... Não, nada demais também, não é tipo, nossa, Foi um 4-1 em cima de um time com um a menos também, né? Então... Exatamente, tipo, e um a menos e a Bósnia, né? Tipo, você tem que se lembrar Exato. também. Enfim, acho que já falamos bem aqui, acho que para a rodada final, Suíça e Canadá vai ser um confronto interessante, mas eu acho que o Canadá vai realmente ali brigar pelo empate. A vitória, não sei se vai com força máxima, até pensando na pré-oitavas. E o Qatar pode ser que ganhe dessa Bósnia e tente uma terceira vaga ali, né? Pode ser que isso aconteça. Mas fica para as cenas dos próximos capítulos, né? Agora vamos passar para o nosso queridíssimo grupo do Brasil, nosso grupo C, que o nosso querido João vai poder falar um pouquinho mais para a gente. Perfeito, Rafa. Agora começando o grupo mais interessante aqui, que a gente estava esperando. Mas antes de falar do Brasil, eu vou começar falando do jogo do Marrocos e Escócia, que foi 1-0 para o Marrocos. Começar destacando aqui o Saibari, que vai muito bem nesse time do Marrocos, a principal opção ofensiva ali do time. Fez uma partida excelente, fez vários ataques, né? Tanto contra o Brasil, que foi ele que fez o gol também, quanto esse jogo da Escócia. A maior parte dos ataques do Marrocos, a finalização foi dele. Esse gol muito cedo na partida foi um problema muito grande para a Escócia. Que a Escócia teve alguns ataques ainda durante o decorrer da partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas jogar atrás do placar atrapalhou demais a Escócia. E apesar disso, teve uma grande atuação do goleiro escocês, o Angus Gunn, o nome. Ele fez umas defesas bizarras, assim, teve um escanteio que o jogador do Marrocos dá uma cabeçada muito forte, ele vai e se pula, assim, em cima da bola, faz uma defesaça, teve mais algumas do decorrer da partida, mas, enfim, o Marrocos, mérito do Marrocos também de conseguir manter esse placar, né? É difícil você manter esse 1-0 o jogo todo, né? A gente tem um exemplo aí recente, por exemplo, do Arsenal e PSG, né? O Arsenal abre 1-0 com 9 minutos de jogo e não consegue segurar até o final. Conseguiu quase até o final, mas é muito difícil você manter esse placar o jogo todo. E esse time do Marrocos conseguiu. No geral, o time do Marrocos ele é muito completo e tem bons jogadores em basicamente todas as posições e tem muito entrosamento também, né? Apesar de terem novas peças, né? Se for comparar com o ciclo antigo, né? Ainda assim é um time bem entrosado, organizado taticamente, e eles ainda podem ficar em primeiro do grupo sim, né, porque vão jogar agora contra o Haiti, que bem provavelmente vão ganhar e vão fazer bastante gol, provavelmente podem ser que somem saldo, e o Brasil corre risco de empatar com a Escócia. E, enfim, esse time, né, falando agora de Escócia e Brasil, que é o próximo jogo, o time da Escócia é um time chato, é um time organizado, eu acredito que o Brasil é favorito, com certeza, e tem capacidade de ganhar. Minha aposta é um 2-0 aí para o Brasil, mas não se sabe, né?
pode ser que o Brasil empate, pode ser que aconteça alguma coisa. Eu acho difícil a Escócia ganhar, mas vai saber, né? E, enfim, sobre esse jogo são esses meus comentários. Eu concordo muito com você. Acho que o Marrocos tem chance sim de ser o primeiro lugar do grupo, e eu acho que quando a gente for falar de Brasil, a gente vai ter que falar disso, que é como o Brasil perdeu a chance de fazer um bom saldo e tipo, ir para esse jogo da Escócia mais relaxado, né? Porque pensando que pode pegar a Holanda, caso fique em segundo, é de se preocupar. Essa Holanda é um bom time. A gente não vai falar da Holanda hoje, mas é um muito bom time. Quer dizer, vai falar da Holanda hoje sim, né? Quando o Gabriel for falar, mas vai falar agora. É muito bom time e é muito perigoso. Mas sobre a Escócia, cara, tem boas peças, mas eu sinto que não é um time de amedrontar, assim, né? Eu acho que quando a gente tá pensando em Brasil, a gente é favorito e é isso aí. E tem que ir lá pra meter pelo menos 2, tentar fazer um jogo igual ao do Haiti, 3-0. Eu acho que é possível. Não acho que essa Escócia... Pode ser que empate com a gente? Pode, porque, enfim, o Brasil é uma interrogação, né? Mas eu acho que, de forma geral, o Brasil tem muita mais chance. Até pensando que a Escócia fez jogo assim duro contra o Haiti, né? Vence, mas vence ali num placar magro. O Haiti foi até muito bem no final, poderia ter conquistado esse empate na primeira rodada. E agora eu acho que o Marrocos teve domínio quase total do jogo ali. A Escócia não ofereceu muito perigo. Eu concordo 100% com o Rafinha falou. Eu acho que a Escócia tem nomes, mas não tem efetividade. Então eu comentei isso no último episódio aí que a gente gravou da primeira análise da primeira rodada, que foi o McTominay, que teve mais um jogo, na minha opinião, abaixo. No primeiro jogo ele chutou uma bola na trave e somente, e dessa vez eu achei que ele errou bastante tecnicamente. O Robertson eu achei ele bem ofensivamente e mal defensivamente, e faço das palavras do Rafinha as minhas. A Escócia é um time que tem peças interessantes, mas pouco efetiva. Acho que é isso. O Brasil tem que chegar como bastante favorito, tentar reproduzir o jogo que fez contra o Haiti, o primeiro tempo principalmente. E é isso, tinha que ter feito saldo, porque de fato é perigoso do Marrocos buscar esse primeiro lugar. E se o Brasil ficar em primeiro, a gente também vai falar depois, vai pegar a organizar a seleção do Japão, né? Que também, enfim, eu acho que esse confronto aí do grupo do Brasil, seja Brasil ou Marrocos, contra os membros do grupo F, aí, Holanda, Japão, vão ser confrontos interessantes. Perfeito, concordo com o que foi falado sobre esse jogo. E agora passando para Brasil e Haiti. Na minha opinião, foi um ótimo jogo da seleção brasileira, apesar de enfrentar o Haiti, que é um adversário fraco, né? Se eu não me engano, é a pior seleção no ranking da FIFA, é uma das piores seleções da Copa, mas apresentou um jogo defensivo sólido contra a Escócia e também até contra o próprio Brasil, né? E apesar disso, foi possível identificar algumas boas mudanças positivas na seleção do Brasil e também algumas coisas que se mantiveram que foram boas. Começando com o Danilo de titular, que na minha opinião fez um bom jogo, um jogo sólido. Um jogo sólido também fez a dupla de zaga do Brasil, né, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que para mim até agora fazem uma boa Copa, tirando o gol contra o Marrocos, que foi um pouco de vacilo, mas eu acho que era uma bola difícil de marcar. Tirando isso, tanto nesse jogo quanto no jogo contra o Marrocos, eles fizeram jogos sólidos. Douglas Santos fez uma excelente partida, lateral direito, se eu não me engano. Fez uma excelente partida, muito sólido defensivamente. E, cara, ele entrega o que é pedido para ele, né? O que ele cumpre perfeitamente a função dele. Ele não é um cara muito criativo, então dificilmente a gente vai ver o Douglas Santos fazendo um golaço ou dando uma baita assistência, mas ele faz o famoso arroz com feijão muito bom. E é o melhor arroz com feijão até agora da seleção brasileira. Então, eu acho que ele está sendo uma peça muito importante, se não, talvez esteja sendo um dos melhores jogadores junto com o Vinícius Júnior aí. E, para mim, a principal mudança do jogo foi a entrada do Matheus Cunha, que é um jogador que eu gosto muito, eu amo o Matheus Cunha, eu defendo ele na seleção há um bom tempo. Eu lembro que tinha gente, eu discuti com alguns amigos falando que queriam levar o Neymar no lugar do Matheus Cunha, eu achava loucura, né, na altura do campeonato, óbvio. Mas, enfim, essa mudança do Matheus Cunha, ele entrou para substituir o Igor Thiago, mas não necessariamente ele entrou como um 9, né? Ele não entrou como um 9 substituto, e sim mais como um 10, que é a função que ele tem no Manchester United. Então, ao invés dele jogar na frente do Vinícius Júnior e do Rafinha, como o Igor Thiago estava fazendo, ele joga atrás, ele traz o jogo de trás. E isso faz com que ele crie uma dúvida na defesa ali, né? Se a defesa sobe ou se ela acompanha o Vinícius Júnior e o Rafinha nas laterais afundando. Então, é uma dúvida muito positiva, eu acho que é uma mudança no jogo
do Brasil muito positiva e que deixa o ataque do Brasil muito mais dinâmico. E mais uma coisa positiva também que o Matheus Cunha trouxe foi desafogar um pouco o Paquetá, porque o Paquetá estava com uma dupla função ali de ser um meia de ligação, então fazer essa transição da defesa para o ataque, e além disso também criar as jogadas no ataque. E talvez essa sobrecarga no Paquetá tenha sido um dos motivos dele não ter feito um jogo um pouco abaixo contra o Marrocos. Com o Matheus Cunha agora jogando, provavelmente ele vai seguir como titular, ele tem esse desafogamento, então ele não precisa mais criar tantas jogadas de ataque quanto ele estava criando antes, e fica só na função do meia de ligação ali, de passar a bola da defesa para o ataque. Isso deu muito mais liberdade para ele, flutuou mais, achou ótimos passes, tanto que deu uma assistência para o Vinícius Júnior, uma baita assistência, diga-se de passagem. E outra grande partida também do Bruno Guimarães, que foi muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente, ele achou passes chaves ali, muitos momentos do jogo. E isso é uma análise pessoal minha, uma opinião, algo que eu estou percebendo e que eu ainda não cheguei numa conclusão exata, mas eu acho que o Paquetá ir bem ou mal na partida é um fator fundamental para a seleção brasileira desempenhar. Eu acho que talvez um dos fatores principais hoje, porque ele é esse jogador de criação da seleção, é o principal jogador de criação. A gente poderia ter o Rodrigo, que se lesionou, que também faz essa função. O Neymar também, por um bom tempo, foi esse jogador de criação, mas hoje não consegue mais seguir no nível que vinha tendo na seleção. E o Rafinha também, teoricamente, poderia também fazer essa função de criação. Mas ele estava jogando pela ponta e agora ele se machucou e também não tem mais outra opção. Então o Paquetá ele é a principal peça para fazer essa função de criação. E eu acho que isso dita muito a dinâmica do jogo do Brasil. A dinâmica do jogo do Brasil passa muito pelos pés dele. Então ele fez uma ótima partida contra o Haiti e a seleção do Brasil jogou muito bem. Óbvio que eu ainda estou nessa confirmação de análise porque foi um jogo contra o Haiti. Vamos ver agora contra a Escócia, eu acho que é algo que já dá para avaliar melhor se realmente é isso ou não. Jogos contra seleções mais fortes, se o Brasil pega uma Holanda, assim, o Paquetá vai bem, é algo que se analisar, se a seleção jogou bem, porque o Paquetá jogou bem, sabe? Mas eu acho que ele tem um papel fundamental na seleção. Se ele vai bem, a seleção vai bem, se ele vai mal, a seleção tende a ir mal. E no geral é isso. Eu gostei das mudanças que foram feitas no jogo, e eu espero que continue assim e que a gente consiga avaliar melhor contra a Escócia também. Cara, acho perfeita análise sobre o Matheus Cunha. Gosto de tudo que você falou, acho que tá tudo muito coerente, é um grande desafogo para o meio-campo brasileiro, e é o que eu acho que faltava ali, porque realmente tem que dar poder ofensivo para os caras que vão resolver, e acho que o Vini nesse momento é o cara que vai resolver. Então você dando um poder ali para ele resolver e o Matheus Cunha conseguindo fazer essa infiltração para fazer gols igual ele fez, acho que é perfeito. Só realmente a questão Rafinha, né? Que acho que faltou muito no jogo, ainda sai lesionado. Então, se o Rafinha estivesse bem, acho que seria a escalação perfeita para os próximos jogos. Eu só acho que o Rafinha ele cria essa dúvida de como colocar um jogador ali. Talvez não sei se o Luiz Henrique esteja preparado para iniciar um jogo, ou o próprio Ryan, que não gostei muito da atuação dele, por mais que no segundo tempo o Brasil inteiro estivesse mais setinha para baixo, né, eu acho, mas não achei uma grande atuação. E não sei, o Endrick talvez pela direita, né, o Endrick é pedido em qualquer lugar da seleção, acho que se sobrar uma vaga na zaga, o pessoal vai pedir o Endrick também, mas talvez seja uma possibilidade. É isso, eu concordo muito com a análise do JP aí sobre o Paquetá, eu também já pensei isso, eu acho que como ele é o cara que conecta o ataque com a defesa muitas vezes, muito do jogo passa pela boa atuação do Paquetá. Eu queria comentar brevemente também uma coisa que eu estava curtindo, que são as laterais. Eu acho que foi comentar, né, o Ibañez não fez uma boa primeira partida, da última vez a gente analisou isso com mais calma. E apesar de tudo, eu achei a partida do Danilo correta, segura. Apesar de eu ser um cara que não concorda com ele na seleção, eu acho que ele representou, desenrolou, e o Douglas Santos também fazendo uma Copa muito interessante, bem arroz com feijão ali, né, bem nota 7. Eu acho que nessa partida ele inclusive foi um pouco acima ali do arroz com feijão. Pode até adicionar ali uma farofinha nesse almoço aí, que ele foi bem, desenrolou ali, talvez subiu um pouco a nota. E eu gostei bastante das mudanças que o Ancelotti fez. Eu acho que essa análise do Paquetá foi excelente, eu concordo 100%. E vamos ver agora contra a Escócia o que fazer ali na situação Rafinha, que concordo com o que o nosso Rafinha falou.
Acho que o Ryan fez uma partida burocrática, se esperava mais. Vamos ver aí se vai vir Endrick, vai vir Luiz Henrique. Eu iria com o Endrick, tô nem aí, na direita, que pode ser, quem sabe, um papel interessante. E, no geral, gostei bastante do jogo do Brasil, mas acho que no segundo tempo, deixou de desejar, tinha que ter feito mais saldo. Essa partida do Ryan, eu vejo, não é como um protocolar, mas foi como apagado, mascarado. Ele entrou, todo mundo comemorou, feliz que ele ia entrar. Eu mandei de novo assim para aquela piada do Olá, boa noite, vai ter gol do Ryan hoje. Mas ele não apareceu. Desde que ele entrou em campo, poucas atuações dele, assim, claras, expressivas, que mostraram que ele tinha chegado. E eu acho que isso é um tópico muito importante, porque uma seleção cheia de... Eu não vou usar a palavra craques, mas uma seleção cheia de jogadores muito capazes, você fazer uma atuação apagada, às vezes é melhor, não é nem questão de fazer uma atuação ruim, mas uma atuação apagada. Todo mundo esquece e fala, por que esse jogador vai ser de novo? Agora, por exemplo, Matheus Cunha. Matheus Cunha colocou, fez o que fez, e todo mundo falou, todo mundo vai ficar falando. E o próprio Ancelotti vai ficar com isso na cabeça, o que não à toa provavelmente vai ser o titular, assim como o JP falou. Mas agora o Ryan tem tantas peças que podem, que ainda não apareceram, mas podem demonstrar algo tão importante, que seria uma presença forte, uma atuação muito boa, que ele vai ficar escanteado. Então, a dupla jovem, pelo visto, acho que vai ficar de novo no banco. Não tem muito o que falar. Assim como o Gabriel falou, também gostaria muito do Endrick aparecendo, mas foi um dos problemas, que nem um gol anulado o Ryan teve, como o Endrick. Então acho que é um tópico que se trata muito, principalmente como funciona o Ancelotti. Em relação ao Paquetá, eu tinha minhas críticas, mas estão sendo sanadas aos poucos, mas espero que seja realmente assim como vocês comentaram, de ser com a mudança no sistema ofensivo, ele não precisar mais ter tanto essa dificuldade que ele estava tendo. O que eu falo sobre o Paquetá, eu quero deixar claro que eu não tô falando que o Paquetá é o melhor jogador da seleção brasileira. Eu acho que tá longe de ser. Mas eu acho que é a melhor opção que a gente tem. E até há um tempo tinha umas minhas dúvidas se, ele tem essa qualidade para ser esse cara, para ser esse camisa 8 da seleção. Eu acredito que tenha, eu espero que tenha, que ele continue fazendo bons jogos, mas ele é um cara meio inconstante, né? Acredito que ele tenha mais boas partidas do que más partidas, mas ainda assim tem alguns momentos que o jogo pede a presença dele, ele vai mal, algumas vezes, por exemplo, contra o jogo do Marrocos. Mas eu espero que ele mantenha essa função. Eu gostei muito da forma como ele jogou contra o Haiti, muito mesmo, mas, novamente, é o Haiti. E eu acredito que na ponta direita ali, no lugar do Rafinha, vai ser o Luiz Henrique, de titular. Pelo menos eu, se eu fosse o Ancelotti, eu escalaria o Luiz Henrique. E eu tentaria alternar entre o Endrick e o Ryan. Eu acho que dessa vez eu começaria com o Endrick. Então, eu acho, não sei se ele faria isso pro segundo tempo já voltar com o Endrick. Eu acho que não. Mas ele entrando com o Endrick aos 60 minutos, por exemplo, eu acho que ok, aceitável, eu acho que é bom. Ainda mais se o Brasil estiver ganhando, por exemplo, tipo 1-0, 2-0, eu acho que é uma boa para manter a pressão no ataque e para o moleque pegar ritmo também e tal. Mas eu acho que é isso, eu acho que a tendência do time é continuar assim, provavelmente o Luiz Henrique na ponta direita. Eu acho que o Danilo continua de titular, o Ibanez também ficou mais no banco para passar o cartão amarelo, né, e não tomar outro seguido. Mas eu acredito que o Danilo continue, mas provavelmente o Ibanez deve entrar por questão física, né? Mas eu acho que é isso. Eu fiquei bem contente com o que eu vi da seleção brasileira. Eu acho que é um jogo bem mais criativo, bem mais dinâmico e bem mais com cara de Brasil, assim. Coisa que eu não consegui ver muito no jogo do Marrocos. E a gente comentou um pouco sobre, mas só para ressaltar a atuação do Vinícius Júnior, que está se firmando, para quem ainda tinha dúvida, como o cara da seleção. Cria a maior parte dos ataques do Brasil. Dribla, chuta, faz gol, faz dancinha, faz tudo, cara. Ele é o cara. Então, só para ressaltar aqui que eu acho que é pouco comentado, quando o Brasil ganha, pouco se fala sobre a atuação do Vinícius Júnior, e é de se ressaltar. Eu queria completar sobre o Vini, eu concordo muito, e quando ele ia mal, o pessoal pegava muito no pé, muito. Quando ele vai bem, eu não sinto a mesma proporção, sabe? Não sinto que a galera elogia no nível que pegava mal. E eu acho que deveria, porque
com os outros técnicos, ele era muito apagado. E eu concordo com as críticas. Ele realmente era muito apagado. É um jogador que no Real Madrid faz mágica e na seleção se esconde da bola. E agora é completamente contrário. O Ancelotti deu total confiança pro cara e ele pede bola. Ele pede muita. E ele perde muita bola também. Mas é igual no Real Madrid. Ele perde várias e acerta várias. E nessas várias vai ter o gol. E eu acho que é isso que o Brasil precisa. Principalmente agora que o Rafinha não conseguiu fazer esse papel, que eu acho que também era dele. E agora com a lesão muito menos. O Neymar, acho que a gente nem precisa comentar, porque é tópico batido já, de tanto que a gente já falou de Neymar. E ele tem que ser esse cara, ele tem que puxar essa para ele, e eu acho que ele vem puxando muito bem e merece total elogio aí de qualquer comentarista e qualquer pessoa que desacreditava dele. Vide Maurício. Depois dessa, né, acho que já deu de Brasil, já tá bom de Brasil. Então bora falar do nosso grupo D, que nós temos casos legais. E agora a gente vai falar com o nosso querido Enzo Cato, né? Que entende muito do grupo D, entende muito de Paraguai, né? Tem alguns jogadores são paulinos, vídeo Bobadinha. Enzão, o que você achou desses 2 jogos do grupo D? Cara, Paraguai tá uma vergonha, né? Não tem muito o que falar, mesmo com a grande vitória, expressiva vitória. Mas, bom, brincadeiras à parte, eu vou primeiro, acho que, passar para os donos da casa, né, que são os Estados Unidos. Então, Estados Unidos 2, Austrália 0, com o gol do Birds, o gol contra, né, e do Freeman, que, cara, sinceramente, esse gol do Birds eu não consegui entender. Foi um gol, assim, totalmente estranho, na minha humilde concepção. Foi um cruzamento que pegou na perna do zagueiro, o zagueiro simplesmente voltou para dentro, golaço de centroavante, claramente. Mas é muito importante ver esse time dos Estados Unidos, que mesmo sem o LeBron James do futebol, que é o Christian Pulisic, que está com dor, que saiu lesionado do primeiro jogo contra o Paraguai, tá conseguindo... O time conseguiu se encontrar sem o maior craque. E isso, para mim, é o que mais... Como eu posso dizer? É o mais importante do time. Porque um time que se concentrava puramente em apenas um jogador tá conseguindo se sair bem. Então, já foi uma vitória bem expressiva contra o Paraguai, né? Aquele 4-1. E agora contra a Austrália, grande colonizadores. Então, só conseguimos mostrar que é a cabeça do grupo D. Como eu não poderia deixar de fora, o Balogun tá jogando muito bem, mesmo sendo substituído para entrar... Quem que foi no Balogun? Saiu no final do jogo já para entrar o Wright, mas para mim tá fazendo um bom campeonato. Claramente, a questão do gol do Freeman, que foi o que salvou, deu o respiro para os Estados Unidos no final do segundo tempo. Então, os Estados Unidos ele ficou o segundo tempo inteiro com o respiro de estamos 2 gols de diferença, vamos cadenciando, vamos conseguindo acertar aos poucos essa partida. E foi muito importante para mostrar que o Pochettino não está tão defasado. Então, após muitas questões, não sei dizer a palavra, mas após muita turbulência na carreira, principalmente depois de sair do Chelsea, ele assumiu um time como os Estados Unidos, um time desacreditado, um time que muita gente tem uma visão peculiar sobre, que não é tão aquela coisa. Ele dá uma cara para um time de conseguir se classificar com 6 pontos, é muito importante, tanto para a própria carreira quanto para a seleção dos Estados Unidos, que sai aí de uma desacreditada para uma de jogadores interessantes, há um time interessante, há um time bem encaixado. Tudo bem, a Austrália não consegue se apresentar como um time de ponta, não, mas é um time mediano, ela se destaca como um time mediano. E os Estados Unidos, que era para ser um time mediano, está conseguindo se destacar em meio a eles como um bom time. Então, na régua ali, ele sobe um pouco. E dá para se esperar
uma boa... Não vou falar um bom campeonato, mas um bom mata-mata para os Estados Unidos. Eu não lembro agora com quem que eles podem enfrentar. Alguém tem isso daí? Que eu não lembro. Não lembro. Mas eu sei que tem um chaveamento muito interessante para os Estados Unidos, que eu me lembro. É um chaveamento Sim. que eles podem chegar nas quartas, pelo que eu tinha visto. Não vão enfrentar grandes seleções, pelo que eu tinha visto. Podem até pegar o Irã nas oitavas, que vai ser um confronto então, interessantíssimo se acontecer. dito isso, eu acho que o que mais se destaca da partida também foram as decisões do VAR, né, as decisões do árbitro, que foi uma partida que muitos torcedores australianos tiveram muitas críticas sobre, principalmente sobre pênalti. Então, teve o lance que o Adams dá um pisão no Metcalf, ele cai, não consegue disputar a jogada e fica lá com uma dor no pé e passa a jogada. O árbitro não passa batido e o jogador simplesmente fica lá, estirado no meio do campo. Então isso foi algo muito complicado. E também o outro lance, eu não lembro exatamente qual foi, mas o mais específico foi esse, que não deu pênalti mesmo com... A bola não estando com ele, mas ele não conseguiu disputar a jogada. Então, tomar um pisão dentro da área, para mim, é um... Vídeo é interpretação, né? Dá para ter uma interpretação ali, mas o árbitro, acho que ele foi ser mais conciso em não arrumar briga dentro do time da casa, para não sofrer uma pressão depois ou ser extraviado para a Alemanha de novo. Então, acho que desse confronto é isso que eu tenho a dizer. Vocês têm algum comentário sobre o time do LeBron James do futebol? Eu queria comentar muito brevemente sobre, para mim, o melhor jogador em campo, que foi o Serginho Dest, que meu pai, que estava assistindo comigo o jogo, não sabia quem era, perguntou, caramba, quem que é esse lateral direito aí dos Estados Unidos? E era o Serginho Dest, que jogou muita bola, deu elástico, deu caneta, deu chute de esquerda, cruzou de esquerda. Acho que talvez, apesar do excelente agente que ele tem, ter jogado em muito time grande, não ser tudo isso, fez uma excelente partida contra a Austrália. E queria comentar também sobre as decisões do técnico da Austrália, que eu não concordo. Deixou os dois melhores jogadores para começar no banco, foram o Iran Kuda e o Volpato, que o Volpato, inclusive, entrou muito bem, né? Até bateu o recorde de mais dribles vindos de um jogador que entrou depois de 70 minutos. E não concordei com essas decisões aí de começar com os dois no banco. Acho que para a decisão aí contra o Paraguai no último jogo, ambos devem começar jogando. Eu imagino que deve ser isso, ainda mais depois do apresentado contra os Estados Unidos. Mas, no geral, concordo com todas as análises do Luiz aí. Acho da hora os Estados Unidos conseguir jogar sem o LeBron. E é isso. Bom, Cara, de forma bem curta, é um bom time, boa seleção lá dos Estados Unidos, né? Eu acho que realmente o Pochettino arrumou a seleção, que é conhecido, não é conhecido por ser uma grande seleção de futebol, e eu acho que apresenta bom futebol. Vem apresentando bom futebol e pode ser que chegue em algum lugar legal com isso. então acho que agora vamos passar pro Turquia 0, Paraguai 1. Um jogo que foi muito para cumprir uma tabela, foi um jogo muito importante, principalmente para o Paraguai, que conseguiu aos 1 minuto e 40. Até agora é o gol mais rápido da Copa? Sim, foi mais rápido. Eu acho que é. Então ainda continua sendo mais rápido. Tá. Então com o Galarza, que vai aí e consegue passar. Eu não lembro quem que estava sendo até agora, mas marca e consegue, igual o Jota falou no jogo contra o Marrocos, da questão do Arsenal e PSG, Marrocos e Haiti, nossa, já me deu branco até. Marrocos e Escócia. Marrocos e Escócia, Brasil que jogou contra de segurar um jogo o tempo inteiro, basicamente seguraram o jogo inteiro, com um gol a mais. E a seleção da Turquia, como visto, é uma das piores seleções da Copa. Não consegue encontrar nada, não consegue jogar nada, e tá aí só para se demonstrar como um participante. Porque tá sendo embora, vai fazer uma partida protocolar agora
contra os Estados Unidos, mas já estão desclassificados, não tem nem o que falar. E acho que foi uma coisa interessante que o Rafa ele brincou do Bobadilha, foi que após o último jogo contra os Estados Unidos, o Bobadilha começou no banco, visivelmente por conta dos erros do jogo contra os Estados Unidos, do gol contra, e acho que deu uma cara nova pro time. Só que aí ele teve que entrar em campo no segundo tempo, depois do cartão vermelho no final do segundo tempo, do primeiro tempo. E acho que essa questão do primeiro tempo, do cartão, é algo a ser comentado, que foi a primeira vez, se eu não me engano, que colocou em prática a lei, a nova lei, apelidada de Lei Vini Júnior, que é o jogador ser punido a tampar a boca enquanto ele conversava com algum adversário. Porque teve aquele caso do jogador do... Foi do Benfica? Não foi do Benfica. Foi de que jogo? Qual time mesmo? Foi do Benfica, Cristiano. Foi do Benfica? É. Então teve aquele jogador do Benfica que falou com o Vini Júnior, tampou a boca e não lembro exatamente qual foi a frase, mas houve um insulto racista e tinha muito esse costume no futebol, de jogador ir conversar. Você vê, principalmente jogadores que pegam, começa a fazer assim... e começa a falar um com o outro, só para não conseguirem ler labialmente o que estão falando. Então, acho que essa questão do Almiron foi muito importante para ser aplicada a partir de agora e levar isso para frente, porque não cabe no futebol ter todas essas questões que são já há muito tempo nesse sentido. Então, acho que não tem muito o que falar da questão do Paraguai. Depois do cartão do Almiron também teve a substituição do Isidro Pita, o ídolo do Braga, para recompor o sistema defensivo. Então sai o Almiron, sai o Pita, que é um atacante, e coloca o Bobadilha para fazer ali a volância, né? Ajudar a compor o sistema defensivo. E uma partida muito protocolar do Paraguai, conseguiu segurar bem, um time, deu para ver que não é dos melhores, não é um bom time, é um time mediano para baixo, mas acho que não vai ir muito longe também. Então acho que o ponto mais importante é que com a Turquia saindo, vão embora Cassano, Arda Güler, Yildiz, e não tem muito mais o que falar sobre o grupo D. Acho que os pontos mais importantes são esses mesmo. É bem apagável esse grupo, para falar bem a verdade. Acho que o único ponto mais importante é o dos Estados Unidos mesmo, que é um time que tem chance de chegar longe. Cara, é curioso essa Turquia não funcionar, né? Desculpa te cortar, Rafa, mas é curioso essa Turquia não jogar bola, porque é um time, é um elenco decente, né? Decente pra bom, assim. Tem bons jogadores, né? O Yildiz, o Arda Güler, e mais alguns outros jogadores que estão na alta prateleira ali do futebol da Europa, mas não desempenham. E isso é meio histórico na Turquia, né? Porque, assim, óbvio que a Turquia não é um país que tem tradição no futebol, mas já teve algumas outras seleções que poderiam brigar por mais coisas e eles sempre pipocam. Então, a Turquia tem esse problema em não conseguir definir ali, né? A Turquia tem um elenco melhor do que o do Paraguai. Enfim, e não consegue desempenhar. Né? E é interessante também, né, falando um pouco mais fora do futebol, essa aplicação da Lei Vini Júnior aí, né, como ela foi chamada. Na verdade, também a lei não é só quando, né, tipo, uma simples conversa, né? Então, muita gente fica falando para tentar deslegitimar a regra, tipo, não pode mais falar, conversar debaixo da boca, mas não, é quando tem um insulto, né? Porque aí não tem como o árbitro interpretar se foi um insulto e qual o grau do insulto também, se chega ao criminoso, né? Então é interessante ver que as regras estão funcionando bem e fico feliz pela vitória do Paraguai também, apesar de não estar apresentando um futebol tão vistoso quanto a gente esperava, conseguiu garantir 3 pontinhos aí e ainda tem chance de classificar. É isso, né? Então, bora passar aí para o próximo grupo, né? Com o nosso queridíssimo Gabriel Tomé, que vai passar as informações do grupo E. Então, pode falar aí, Gabriel. Eu queria pedir desculpas aí primeiro por minha ligação ter caído.
Tá difícil aqui, luz piscando, complicado. Mas que bom que deu aí para voltar. Bora fazer uma análise aí do grupo E. Bom, começar aí pelo primeiro jogo, né? Costa do Marfim e Alemanha. Eu acho que esse jogo mostrou duas seleções fortes. A Costa do Marfim, eu acho que surpreende a quem vê. Fez um jogo parelho contra a Alemanha. A Alemanha, no geral, fez um jogo melhor. 5 grandes chances a duas, né? 60% a 40% de posse de bola. Mas a Costa do Marfim fez sim um bom jogo. Tanto que abriu o placar com o gol do Sangaré, que vem de uma jogada dele, sim, sempre dele, Diomandé, que conseguiu ganhar alguns duelos com o Kimmich, já tem 8 dribles acertados na Copa do Mundo. Esse cara é muito bom. E muito do jogo da Costa do Marfim passa por ele, passa pelo 1 contra 1 dele, passa pela agilidade dele. Mas, no geral, o time da Costa do Marfim é bem organizado. Eu separei aqui também o goleiro Fofaná, que para mim fez uma excelente partida, conseguiu realizar defesas bem importantes. E brilha, novamente, a estrela do Undav, né? Que entra, com certeza está pedindo uma vaga nesse time titular. Não sei se vai ter que tirar o Havertz, vem jogando bem, mas até hoje o Messi fazer 2 gols, o Undav era o líder de participações de gols da Copa. Ele entrou contra a Curaçao, fez 2 gols, deu uma assistência. Contra a Costa do Marfim, fez 2 gols que decretaram a vitória da Alemanha. Eu fico chateado pela Costa do Marfim, acho que dava para ter saído com pelo menos 1 ponto desse jogo. Mas a Costa do Marfim pega Curaçao agora, então vai classificar em segundo, muito provavelmente, né? Porque vai ganhar de Curaçao. E eu acho que sim, dá para buscar classificar em umas oitavas, quem sabe. Porque o time é bom. Passa pelo Diomandé, que tem tudo para ser uma das estrelas dessa Copa. E também separei mais uma coisa aqui para falar, que infelizmente o Schlotterbeck, né, que era um zagueiro muito bom, Rafinha sabe que eu gosto bastante dele, tá fora da Copa, né? Sofreu uma lesão e eu acho que a Alemanha perde um pouco com isso. Agora vai jogar com o Rudiger, que é um bom zagueiro, mas a gente sabe que já esteve em momentos melhores da carreira. E é isso. Também acho que a Alemanha tem um bom time. Queria destacar, último ponto, o Felix Nmecha, que era um cara que eu particularmente conhecia bem pouco, que foi o melhor em campo, na minha opinião, junto com o Davi contra a Curaçao. Fez novamente uma excelente partida contra a Costa do Marfim. E é isso. No resumo, acho que são 2 bons times e a Costa do Marfim surpreende cada vez mais. Vocês têm algo a comentar aí, meus queridos amigos? Só acho que só da perda da Alemanha, eu acho que é uma grande perda o Schlotterbeck, era provavelmente um dos melhores zagueiros aí da Copa do Mundo, e eu acho que a Alemanha perde muito com ele, por mais que tenha o Rudiger. Mas é uma ótima seleção, né? Acho que da Alemanha pouco a se falar. E a Costa do Marfim, realmente, eu concordo com o Gabriel, eu acho que até merecia ter conquistado esse empate, né? Mas infelizmente aí a estrela do Undav brilhou e também acho que ele deveria ser o titular. É isso. JP, hein? Vocês vão comentar alguma coisa ou posso passar? Acho que não, trazer essa questão do comentário, voltando à questão do JP, a Costa do Marfim sempre marcou primeiro e não conseguiu segurar. Foi exatamente essa coisa que a gente estava comentando de times de não conseguirem segurar o 1-0, de tomar gol, começar o primeiro tempo, aos 30, marcar, chega no segundo tempo, como a Alemanha é uma equipe superior à Costa do Marfim, eles conseguem ter o mental, o físico, o tático, de dar essa virada. Porque o jogo foi virado nos acréscimos, então, assim, ainda teve um tempo ali, mas a Costa do Marfim continua se apresentando bem, mas também não abate a poderosíssima Alemanha, né? Beleza, bora lá então para um dos melhores jogos da Copa, na minha opinião, até o momento, que foi Equador e Curaçao. Mano, que jogo. O Equador deu espaço para o Curaçao, o jogo finalizou em 0-0, né? Tanto que não foi um grande amasso, foi um amasso, sim, do Equador, mas não foi tão grande assim. Tanto que as múltiplas defesas aí que o Galindes fez, mostra isso. O Curaçao poderia, sim, ter ganho o jogo devido a ele, Ener Valencia. Um abraço aí a todos os torcedores do Internacional. O cara conseguiu perder 4 grandes chances de gols. Só ele teve mais de 1,5 gols esperados. O Equador, no geral, teve 6 grandes chances e 4 caindo no pé do Valencia e ele não conseguiu converter nenhuma. Brilha também a estrela do goleiro de Curaçao, né, o Eloy Room, não sei exatamente como se pronuncia. Mas, muito mérito do goleirão, mas muito demérito do Valencia também, que tinha que ter guardado pelo menos uma das chances. O Valencia praticamente, eu digo mesmo, o Valencia praticamente elimina o Equador da Copa do Mundo,
porque ele também perde chances contra a Costa do Marfim, e agora o Equador precisa ganhar da Alemanha, que vai ser um trabalho difícil, para garantir a terceira vaga do grupo, porque muito provavelmente a Costa do Marfim vai ganhar do Curaçao e ficar em segundo. Então o trabalho do Equador aqui vai ser muito difícil. Eu coloquei o Equador como surpresa dessa Copa, me decepcionou bastante, mas o time não é ruim. Quem assistiu Costa do Marfim e Equador viu o quão disputado foi esse jogo, e dava para ter metido 3 no Curaçao, era só o Valência ter ajudado, e o Eloy Room não está inspirado. Também destaquei outros pontos aqui, por exemplo, o Pátio e Caicedo justificam porque são melhores do mundo em suas posições. Ambos jogaram muito bem, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Também queria destacar alguns Alo Plata aí, conhecido bastante por nós. Fez um bom jogo novamente. No final, não dá para negar que cansou. E também queria destacar o Equador precisava fazer um gol, precisava de alguma coisa nova, e deixou o Kendry Paz no banco o jogo inteiro. Eu confesso que não entendi essa movimentação, pode ser alguma questão de lesão, que eu não estou sabendo, mas não entendi por que não colocar o Kendry Paz para tentar algo diferente. E sobre o Curaçao, eu achei que fez uma partida burocrática. Se defendeu ao máximo que conseguiu garantir o 0 no placar. Queria destacar o Chong, que para mim fez uma boa partida, conseguiu completar 4 dribles na partida, vários passos para frente, várias jogadas. E o Curaçao podia ter vencido o jogo se o Galindes não tivesse também num bom dia. Vocês querem completar aí? Cara, é impressionante esse Enervalência 2026, né? Porque, cara, Enervalência 2022, eu lembro do primeiro jogo da Copa, o cara foi, meteu duas caixas, já ficou badalado e tal. Caramba, bom centroavante, né? Aí vai dar o título do Fluminense da Libertadores. Brincadeira, eu não concordo com isso, tá? Falam demais isso, mas eu tô brincando. Mas decaiu muito, né, de nível, cara. Ele é um bom goleador, né? Ou era, pelo menos. E realmente ele erra muito gol. O primeiro jogo foi desesperador o quanto de gol que ele errou, e esse também. Óbvio que teve uma boa atuação do goleiro, mas do Elarru, mas realmente é desesperador. E é triste, né? Porque o elenco do Equador é um bom elenco, né? Assim como você pontuou o Pátio, enfim, tem várias peças interessantes. O Plata jogou muito. O primeiro jogo contra a Costa do Marfim. O trio de defesa é Alan Franco, Pacho e Encapié. Pô. Sim. É um baita elenco, assim, né? Comparado com o Curaçao. O Alan Franco se deu uma zaralhada, né? Que é o melhor dos três, né? É o melhor dos três. Não, vai jogar não é o São Paulo. Tem que lembrar que não é o Alan Franco São Paulo. Ah, tá. Não, então não é o melhor dos três. Tô zoando. Não é. Mas, enfim, é um bom elenco, né? É triste ver o Equador assim, porque era para ter um time. E realmente, era uma grande aposta para a surpresa da Copa. E, enfim, falando do Plata, né? Ele fez uma ótima partida contra a Costa do Marfim, fez uns dribles, foi para cima e tal, e esse jogo também foi bem. E, enfim, mas o que sobra foi a atuação do Eloy Room. Eu acho que é isso também, só para completar, muito triste pelo Equador mesmo, porque acho que o Equador e a Costa do Marfim podiam ser essas grandes revelações da Copa. Acho que a Costa do Marfim vem cumprindo bem o papel, e o Equador acho que deixa um pouco a desejar realmente, e agora vai para a Bacia das Almas, né? Acho que tem possibilidade de vitória, mas vai ser difícil. Agora indo para o último grupo que a gente vai comentar aqui, nosso queridíssimo e acho que o grupo mais divertido dessa Copa, grupo F. E quem vai falar desse grupo também será Gabriel. Pode comentar aí, debater sobre o seu grandioso Japão e o que mais você tiver para nós. Eu achei que ele ia falar o nosso queridíssimo Gabriel, mas não, ele falou nosso queridíssimo grupo. Mas tudo bem, esse grupo realmente vale esse adjetivo porque ele é muito legal. Começar comentando um pouco sobre Holanda e Suécia. Acabou 5-1, mas assim, o time da Suécia não é tão ruim. A Suécia perde todo o saldo de gol que tinha construído no primeiro jogo contra a Tunísia. Mas a Holanda, assim, muito bem. O jogo começa com a escalação do Brobbey ao invés do Summerville, e aí brilha a estrela do Koeman, né? Ninguém entendeu ali na hora, eu também não entendi, porque o Summerville tinha jogado muito no primeiro jogo, tinha feito inclusive o gol da vitória. Não, o gol do 2-1, né, que depois o Japão empatou. E ele foi bancado para entrar o Brobbey, que assim, jogador de FIFA, quem joga FIFA já contratou, mas ninguém sabe muito bem como foi, e fez 2 gols ali em 15 minutos. 2 gols muito semelhantes, contra-ataque brutal da Holanda. A Suécia não conseguiu defender os contra-ataques da Holanda e acabou tomando gol. Jogadas bonitas construídas, passa muito pelo esse meio de campo fantástico que tem a Holanda, né? Mais uma partida excelente do Gravenberch, De Jong também muito acima. Mas para mim, o MVP do jogo foi o Gakpo, que foi criando, construindo.
fez um golaço ainda de fora da área. Holanda muito bem, muitos contra-ataques passam pelo pé do Dumfries. Que contratação fez aí o Barcelona. O Dumfries é muito bom ofensivamente, deu 2 assistências nesse jogo. E a Suécia, cara, tem um bom time. Eu acho que perde pro Japão, mas quem sabe conquista aí uma vaga de terceiro colocado muito cagada. Acho que o Japão pode ganhar por um gol de diferença e a Suécia consiga avançar, porque o time da Suécia não é ruim. Tem Gyökeres, tem Isaac, que foram abaixo. Eu achei o Isaac bem até, mas no geral a Suécia fez um jogo abaixo. O sistema defensivo não conseguiu parar os contra-ataques da Holanda. E aqui vem a grande questão, né? Porque o melhor em campo da Suécia foi o Elanga. E quando o Isaac estava machucado nessa repescagem, jogou Gyökeres e Elanga. E agora, como faz para jogar Elanga, Gyökeres e Isaac? Eu não sei, porque o Elanga entrou mais uma vez bem, fez um bonito gol. Acabou não adiantando de nada, mas fez sua parte. E eu não sei como faz para jogar os 3 juntos. E eu só queria destacar, para finalizar minha fala, o Summerville, que foi bancado e entrou no intervalo, conseguiu fazer mais um gol. Então 2 gols pro Summerville em 2 partidas, vem jogando muito bem. Eu também não sei aí quem vai pro banco, porque o Summerville vem jogando muito. O Brober fez 2 gols, na hora de bancar o Gakpo. Não sei aí, esse é problema pro Koeman, não para mim. E no geral, partidaça da Holanda. A Suécia não tem um time ruim, mas pecou muito, não conseguiu defender os contra-ataques da Holanda. O que vocês acharam do jogo aí, meus amigos? Queria trazer aqui um tópico interessante, que o Summerville é só apenas o terceiro jogador na história das Copas, em todas as Copas do Mundo, que pegaram das letras do nome dele, se escreve Lionel Messi. Então, acho isso daí um tópico muito importante para se dizer. Então, ao nosso coach. E também, acho que, falando do próprio Summerville, acho que o Malen tá velho já, pode ir pro banco. O Summerville é gente nova, é um menino que tá aí demonstrando que é ele uma das caras da Holanda, que eu sempre brinquei, todo mundo me xingava, mas eu sempre falava que o time da Holanda era uma das melhores seleções, que eu achei um pecado em 22 ter perdido. Obviamente, caiu para Argentina do Messi, caiu para Argentina do Messi, naquele jogo que teve a maior história de cartões da história da Copa, mas eu acho que o time da Holanda para mim, é favorito a título. Em qualquer lugar que você olhe pro time da Holanda, você fala, mano, dá pra levar. Principalmente pelos meus favoritos, como todo mundo, o Rafa ama me zoar, que eu sempre falava bem, mas o Gakpo, que muita gente xingava no Liverpool, falando que era bagre, não sei o que, nananã, simplesmente 2 gols, uma assistência, o Van Dijk é o capitão, não tem nem o que falar. Então, assim, e principalmente a questão do Gravenberg, que sempre faz uma partida muito protocolar para boa. Eu tô falando dos 3 porque eu gosto muito de acompanhar o Liverpool, então eu sempre vejo muitos 3. Eles estão na Holanda, as melhores individualidades de cada um conseguem ser postas à prova. Então eles conseguem ser os melhores deles mesmos na seleção da Holanda, isso é uma coisa que eu acho engraçado. É isso, vou finalizar aqui então comentando brevemente sobre o jogo do Japão, que eu acho que esse jogo a gente vai conseguir fechar mais rápido, porque todo mundo esperava uma soberania japonesa, ainda mais depois do que a Tunísia apresentou no primeiro jogo. A Tunísia não tem um bom time, eu achei que poderia buscar um pontinho, mas não vai conseguir. O Mesbri, o Hannibal Mesbri, que joga no Burnley, é um bom jogador, mas ele não é bom o suficiente para conseguir controlar uma seleção inteira sozinho. E o Japão é isso, tem um bom projeto a longo prazo, mesmo com os cortes e com o Kubo no banco, conseguiu ser soberano do início ao fim. Anotei aqui 2 jogadores para ficar de olho, que o primeiro deles é o Ueda, que fez 2 gols. E você vê quando o cara tá inspirado, que no primeiro gol ele tomou uma decisão errada. Não era para chutar aquela bola no gol, era para ter passado. Ele chutou, fez um golaço. Então o cara em boa fase brilha. Foi para mim o melhor em campo. Sistema defensivo do Japão com Tomiyasu e Ito, muito bem. E Tomiyasu, Ito e o Ito que eu larguei para comentar na real. O Ito para mim foi um dos melhores em campo também. Jogou muita bola. E acho que a seleção japonesa não é pra gente ficar com medo, porque provavelmente vai pegar o Brasil, porque o Brasil é sim favorito, mas é uma seleção a ficar de olho, porque é bem treinada, tem um bom projeto a longo prazo, tem boas peças individuais, tem Kamada, que é um excelente jogador, que fez um gol inclusive, tem o Nakamura, que vem fazendo uma Copa fantástica, tem o Kubo, que deve voltar no próximo jogo, então é isso, não é pra ficar com medo, mas é pra ficar de olho. Vocês querem completar aí, meus amigos? Desculpa, mas eu quero só falar mais uma estatística engraçada. O Kubo
se tornou o primeiro jogador com nome de forma geométrica a disputar 3 Copas do Mundo, desbancando o argentino Redondo e o colombiano Quadrado. Se ele fizer 3 gols, ele se torna um artilheiro entre os jogadores com nome de forma geométrica. O Quadrado tem 2 e é o líder da lista. Exato. Obrigado, Jota. Então nem tá tão difícil assim, né? Se fizer aí 2 gols. Baita informação. Eu acho que o Japão é um time interessante, mas eu teria mais medo do Japão se não tivesse tantos cortes na titularidade, né? São 4 titulares que caíram por corte de lesão. E acho que isso vai afetar muito pensando em um jogo contra o Brasil, mas isso a gente pode deixar para a próxima rodada. Próxima rodada não, né? Para oitavas, que falaremos daqui a uma semaninha, né? Mais algum comentário sobre a querida seleção japonesa? Acho que, como você acabou de comentar, não só são 4 titulares. São 3 dos 4 são os melhores jogadores do Japão. Isso sem sombra de dúvida. Então, o Endo, que era a referência na zaga, o capitão, Mitoma, são jogadores assim que traziam a confiança para o Japão, que falavam, nossa, esse time do Japão só é bom por conta deles, em específico, porque eram os mais estourados, de certa forma. E agora não. O legal do Japão é que está mudando essa visão, vendo jogadores mais desconhecidos, ali algumas figurinhas, alguns não são porque são parecidos, mas já umas figurinhas ali já meio carimbadas do futebol, que poucos conhecem, estão conseguindo se demonstrar como um bom time. Então, esse projeto japonês de futebol vindo lá de muito tempo atrás, em 22 já se mostrou efetivo e agora em 26 está se mostrando realmente muito bem consolidado. Então fechamos, né? Acho que eu concordo com isso, uma seleção muito interessante. Acho que para as próximas Copas, não para essa, mas para as próximas, pode ser que venha nos surpreender com algum resultado mais gritante. Mais do que já tiveram, né? Na Copa passada teve resultados muito legais também. Eles só caíram para a Croácia. Desculpa. Pode falar. Eles só caíram para a Croácia, assim, eu fiquei muito bem batido com aquele jogo, que eu fiquei bastante chateado. Eles só caíram para a Croácia por mental, foi nos pênaltis, um jogo que era um grande time da Croácia que disputou frente a frente com o Japão bateu muito bem com os caras, só que não chegou na hora ali, quem tem mais esperteza de Copa era a Croácia. Então o Japão ele só perdeu muito por isso mesmo, que claramente deu para ver que eles ficaram abafados, caíram na pressão do quão importante era. Eu concordo, acho que eles estão ganhando cada vez mais essa questão de experiência de Copa e acho que por isso que numa possível próxima Copa, sei lá, pode vir a se tornar realmente uma realidade mesmo, mais do que já é. Mas é isso, meus amigos, estamos chegando aqui ao fim de mais um Pitaco na Copa. Quero agradecer a você que assistiu até aqui, né? Tivemos longos diálogos aí, e também agradecer a nossos comentaristas que participaram aqui dessa collab. Vou abrir o espaço agora aqui para vocês se despedirem, né? E divulgarem o projeto de vocês, né? Não só de vocês, mas de todos os seus amigos que também participam. Bom, eu queria começar agradecendo o convite aí. O cara fala para divulgar o meu projeto, mas o cara também faz parte do meu projeto. Então, quem quiser dar uma moral aí, Arquibancada Universitária em todas as redes sociais. Agradecer aí o pessoal do Pitaco, que tá com esse projeto muito top. Agradecer o JP aí da Arquibancada Crítica também, que tem uma página muito foda. E um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado, gente. Um prazer participar de novo aqui com vocês, com analistas de alto calibre do futebol aqui, nacional e internacional. Fazendo o meu merchan agora, sigam o Arquibancada Crítica no Instagram, DArcCrítica, D de THE, DArcCrítica, e no Spotify Arquibancada Crítica mesmo. A gente posta os podcasts lá. E é isso. Muito obrigado. Tudo bom, acho que figurinha carimbada aqui novamente, então você aí que já conhece Pitaco, com certeza, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho, as notificações, que acho que esse projeto do Pitaco na Copa está sendo muito bem, está sendo muito legal, principalmente de participar e acompanhar o futebol de uma forma diferente. Então, novamente, dê uma moral aí para nós, vamos embora que ainda falta muito tempo para acabar e a gente vai ter muita coisa para ver. Então é isso, meus queridos. O vídeo de hoje foi apresentado pelo que vos fala, Rafael Fernandes, comentários de Enzo Cato, Gabriel Tomé e João Pedro Christensen.
Apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Realização Pitaco do Bem em parceria com a Arquibancada Crítica e a Arquibancada Universitária. Um beijo para vocês e até mais.